Tem umas coisas na vida que é ruim de lidar, mas a gente tem que lidar assim mesmo. Uma das que me tira bastante o sossego às vezes é quando eu vejo que tem uma situação ou uma relação com uma pessoa ou um grupo de pessoas que fica parado em sentimentos negativos. As coisas não fluem, a gente fica incomodado, poxa, o que eu posso ter feito para que a situação ficasse assim? Ou então a gente, repassa aquela lista de predicados que fazem parte do que a gente vê que nos constitui. Então que, poxa, a gente oferece, positivismo na relação, a gente oferece respeito, a gente oferece carinho, a gente oferece atenção, ou mesmo sobre uma situação, a gente está se dedicando, a gente está tentando resolver a questão, a gente está correndo atrás de possibilidades e ainda assim as coisas não fluem. Na minha vida não é diferente da vida de qualquer outra pessoa, eu acredito. Tem coisas na minha vida que eu resolvo muito rápido, mas tem situações que eu fico patinando um pouquinho. E o mesmo se dá com os relacionamentos também. Alguns são maravilhosos, outros são mais desafiadores. Agora, qual que é a solução para resolver essas questões? Será que eu tenho resposta para isso? Será que você tem a resposta para isso? Vamos conversar? Já, já! Eu acho que você vai concordar comigo que existem muitas possíveis respostas para questões como essa, de dificuldades de resolver situações ou de desenvolver bem e positivamente relacionamentos. Mas não existe uma resposta única e simples. É um mix de situações, de circunstâncias e no final todas elas nos levam para uma mesma direção. A gente precisa tomar uma decisão. É comum a gente pensar que na primeira fase da nossa vida, pela juventude, caminhando para a vida adulta, nós temos uma energia muito maior de ação, de reação. Então, são momentos assim onde a gente tende a contestar muitas coisas, a não concordar com aquela posição desconfortável que a gente se vê. E pensando nisso, eu criei uma estratégia mental que funciona muito bem para mim e eu vou compartilhar com você. Existem 3 ideias. A ideia do aceitar o que está acontecendo, não aceitar o que está acontecendo e entender o que está acontecendo. Como eu estava mencionando antes, eu acho que na primeira fase da minha vida, quer dizer, na segunda, porque a primeira a gente vai considerar como sendo a da infância, que é só alegria, Nossa única preocupação realmente é não levar bronca. Mas na segunda fase, eu acho que eu gastei muito tempo da minha vida aceitando, ou pelo menos me resignando a aceitar, e quando eu não conseguia, que era comum, por causa da energia, que a gente tem nessa fase, eu não aceitava. Agora, o não aceitar, ele é melhor do que aceitar ou vice-versa? É complicado dizer, Cada um com o seu sapatinho sabe onde o calo aperta. Mas se eu posso dizer algo sobre aceitar as coisas, é que é um pouco perigoso. A gente aceitar, às vezes a gente está aceitando uma violência, às vezes a gente está aceitando uma injustiça, não só com a gente, mas com outras pessoas, Então, esse aceitar, ele conota um pouco de não vou fazer nada, vou ficar quieta e só deixar vir acontecer. Então, eu tenho um pouco de cuidado com essa palavra aceitar, no que ela nos remete. Por outro lado, não aceitar também é complicado, porque imagina uma rua a mão dessa rua vindo na sua direção. Então você está aqui e a rua, o único fluxo dela é nessa direção, mas você precisa chegar lá do outro lado. Esse é o fluxo dos problemas, das relações difíceis, das circunstâncias desafiadoras, e você precisa atravessar. Então o que você faz? Você não aceita que o fluxo é mão única e você se lança contra ele. E algumas vezes você vai conseguir êxito e vai conseguir chegar do outro lado,
que aonde você precisava ou aonde você desejava, almejava. Tudo isso faz parte de nós. Nem sempre a gente precisa de algo, mas a gente deseja e a gente luta por isso. Então, nessa circunstância, em algumas ocasiões a gente consegue chegar do outro lado. Mas grande parte das vezes o que acontece é a gente se confronta com o fluxo que está vindo no sentido contrário. E isso nos machuca e também nos coloca em posição de machucar outras pessoas. Então, assim, a resposta também não é bem não aceitar. O aceitar, ele nos coloca muitas vezes numa posição catatônica, mas o não aceitar, ele também nos lança numa situação de risco. Ah, a vida tem riscos. Ela tem realmente, entendeu? Mas a gente não precisa se jogar num rio com jacaré para passar os perigos da vida. No momento em que a gente levanta, a gente já está correndo uma série de riscos já. Um simples tropeço, cai no chão, bate a cabeça, pode entrar em coma ou só se machucar, sentir a dor, seja qual for o resultado, os riscos estão implícitos a cada minuto que a gente vive. Então, não precisa se jogar na contramão e ser atropelado por um caminhão. Pelo menos é assim que eu me coloco na vida, né? E em como eu quero enfrentar as coisas hoje, numa fase diferente. Já não estou mais na segunda fase da minha vida, eu estou na terceira, talvez na quarta fase. Quero admitir, mas acho que eu já estou na quarta fase, né? Que a terceira é lá entre os 35 e 45, vamos pensar assim. Então, assim, com a minha maturidade, o que eu reflito sobre a questão? Que a melhor estratégia é entender. Porque o aceitar não resolve, o não aceitar também não resolve. Ainda que algumas vezes eu tenha êxito, eu não mudei o fluxo daquela rua. Então, em algum momento que eu precisar fazer a travessia de novo, eu vou ter que enfrentar toda aquela dor, todo aquele risco novamente, porque eu não mudei realmente as circunstâncias, eu não mudei as pessoas. Eu só me lancei e remei contra aquilo. Agora, e quando eu entendo? Quando eu me capacito a compreender aquela situação como ela é e que talvez eu não tenha condições de alterar aquilo, como é a maior parte das vezes é o que acontece na vida da gente. Ou mesmo com relação a outra pessoa, eu não tenho como mudar a outra pessoa. Eu não sou o operador de tráfego da vida de ninguém. Ninguém é, né? Eu mal consigo dirigir a minha vida. Então, entender que aquelas circunstâncias ou aquelas pessoas são daquela maneira e que elas, embora aquela maneira não seja positiva nem saudável, ela tem o direito de ser. Me coloca na seguinte condição. Bom, eu entendo isso e eu entendo também que na vida os fluxos vêm, mas eles também vão. Se tem uma rua que desce, haverá uma que suba e vice-versa. Então, ao entender, eu busco outras alternativas para eu fazer a travessia, que é levar minha vida, chegar nos objetivos que eu quero, chegar nos relacionamentos que me são prazerosos. Então, essa é a minha reflexão de hoje. Não basta aceitar, não resolve muito não aceitar. O que funciona mesmo é entender. Quando a gente entende, a gente busca melhores alternativas. Um beijo. Aqui você está comigo na Rua de Casa. Um canal para reflexão, ideias, pensamentos claros e deixa um joinha aí para mim, tá bom? Conto com isso para dar força e energia para continuar o trabalho. Beijão. Don't be scared, they'll make you feel unprepared. Don't get thin, the losers are sad.